de conteúdo sensível. Então, se você é sensível a conteúdos que envolvem violência doméstica, violência contra a mulher, se você escolher seguir, siga com cautela. Se você falou comigo essa semana, peço desculpas, eu tô de péssimo humor, eu tô irritadíssima. E o episódio de hoje vai ser sobre isso. Antes de qualquer coisa, muito obrigada a todo mundo que deu feedback sobre o primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz com a recepção. Obrigada especial a Érica, Carla, Raíssa, Andresa e a Lela, Fernanda e Isa pelos empurrões. E, por último, obrigada para o cliente que pescou o episódio na natureza. O feedback de vocês foi bem importante, eu estou bem felizinha para continuar. No fim de semana eu tava caminhando nas calçadas do YouTube e apareceu pra mim um vídeo curto da Paris Paloma, que, enfim, tá estourada, tocando violão e cantando o refrão de uma das músicas dela, em resposta ao vídeo de um rapaz que dizia que mulheres que escolhiam o urso no dilema O Homem e o Urso não sabiam nada sobre ursos. Se você não ouviu falar, o dilema do urso é: se você estivesse sozinha numa floresta, preferiria dar de cara com um homem ou um urso? A imensa maioria das mulheres escolhem o urso. Por alguma razão, que a gente vai discutir um pouquinho, isso ofende todos os homens. E eles reagem de uma forma muito emocionada. Bom, o refrão da música que a moça canta, eu traduzi. A tradução é minha, então eu vou deixar a referência depois na descrição do episódio. Vai lá, ouça. A música é ótima, o clipe é ótimo. Mas enfim, vamos lá, o refrão é esse aqui, ó. Me deixe para as bestas e ursos. Eu prefiro que o banquete seja deles. Eles não reservariam os espaços ao lado ou pediriam para serem enterrados em cima. Me deixe por um dia ou dois, para garantir que eu fique azul. Pela primeira vez, desde que comecei a respirar, serei indesejável de novo. Ouvir esse refrão me fez ter 2 cliques. O primeiro é de quando a Marilyn Monroe morreu, em 1962. Ela foi enterrada num jazigo, que é aquela gavetinha. Até aqui tudo bem. A gente morre, a gente vai para algum lugar. Daqui para frente é só para trás. Estejam avisados. O Hugh Hefner, o cara lá da Playboy, reservou a gavetinha do lado. Essa é uma das referências que a moça faz na música dela. Esse maluco só morreu em 2017. Lembrando, a Marilyn Monroe morreu em 1962. O cara só foi pra gavetinha dele do lado em 2017, mas ela já estava reservada. Aí a gente pensa que isso era o pior. Não é. Piora mais um pouquinho. Um outro maluco, chamado Richard Poncher, reservou a gavetinha de cima. Ele era obcecado com a mulher, a Marilyn, e ele resolveu que ele ia ser enterrado na gavetinha de cima. Não para por aí. A gente vai mais para trás um pouquinho. Por quê? Ele queria ser enterrado de barriga para baixo. Dá para piorar? Claro que dá. Ele chantageou a esposa dele, falando que se ela não enterrasse ele do jeito que ele queria, ele ia voltar para assombrar ela. Sim. Pois é. Bom, ela tentou leiloar a gavetinha dele em 2009. Não deu certo. Agora ela está ali na gavetinha do lado da dele. E o cara continua lá na gavetinha acima da Marilyn. Eu assisti um vídeo curto de um rapaz visitando o local e contando que ele chegou a perguntar para algumas pessoas e
disseram que no enterro desse Richard, ele foi enterrado da forma como ele tinha pedido, mas que depois pessoas voltaram e desviraram o cara. Pro meu bem, eu tô escolhendo acreditar que isso é verdade. Esse foi só o primeiro clique. Vamos ao segundo. Em alguma aula de história, na época da escola, eu lembro que a professora estava contando que nas escavações do Egito, os caras encontraram múmias com diferenças muito grandes na preservação. E essa distinção estava ali entre gêneros. Então, múmias femininas estavam num estado de decomposição mais avançado do que as múmias masculinas. Isso significava que os corpos tinham passado pelo processo de mumificação em momentos diferentes depois da morte dos indivíduos. E não entendiam muito bem por quê. Até que entenderam. A mumificação, inicialmente, era reservado para pessoas da realeza e da nobreza do Antigo Egito. E aí, depois ela foi aberta para quem pudesse pagar por ela. Pois bem, os cadáveres das mulheres, antes de serem encaminhados lá para o processo de mumificação, ficavam guardados em casa, num cômodo, enfim. Eles eram guardados pelas servas dessa mulher ou da família dessa mulher ou pelas parentes dessa mulher. E esperavam até que o corpo atingisse um estado mais avançado de decomposição. E sim, isso era uma tentativa de desencorajar exatamente isso que vocês pensaram. Eu não sei se isso é fake news. Eu encontrei só um artigo jornalístico tratando diretamente sobre esse assunto. Eu vou deixar a referência na descrição do episódio, e aí, se vocês quiserem ler por conta própria, ele está lá. Mas é um bom artigo. Eu senti confiança e ele traz referências acadêmicas. Eu, infelizmente, não posso ficar lendo sobre o Antigo Egito. Isso me levou para o terceiro clique, que foi um clique bônus. Um tempão atrás, rodava na internet uma história antiga de uma mulher que tinha ido no médico porque ela estava com um corrimento estranho. E o médico tinha descoberto uma bactéria que só existia, ou só era encontrada, em cadáveres. E o marido dessa mulher, supostamente, trabalharia em um necrotério. Não sabemos se é verdade, se foi verdade um dia, mas essa história já virou uma lenda virtual, de tempos em tempos ela volta a recircular. Bom, nos comentários de uma dessas reproduções, uma moça mencionou um documento que a mulher poderia deixar, especificando como que ela queria que o corpo dela fosse tratado depois que ela morresse. Se ela queria ser cremada ou não, a roupa que ela preferiria, e se ela queria que o corpo dela fosse manipulado apenas por mulheres. E eu achei aquilo extremamente interessante. Infelizmente, eu esqueci o nome do documento. E aí eu sempre esquecia de pesquisar. E aí, esse clique, enfim, sentei na frente do computador e fui atrás. Então, aqui entramos na parte de serviço público deste episódio. Bom, um dos documentos se chama codicilo. Ele pode ser digitado, ele pode ser à mão, ele precisa ser datado e assinado por você. E nele você vai detalhar o que vai acontecer com você, com as suas coisas, se você quer ser enterrada, o que vai acontecer com as suas roupas, se você quer que doem seus livros, enfim. Mas não é um documento oficial. Ele é um documento importante, mas ele não tem caráter oficial. Um outro documento é um documento oficial. Ele é uma declaração de vontade. Esse é o nome dele. Ele é semelhante ao codicilo, no sentido de que você vai relatar o que você quer que aconteça com o seu corpo, com as suas coisas, mas você vai levar esse documento num cartório e vai reconhecer a firma. Ele é um documento oficial e no evento da sua passagem, ele vai precisar ser respeitado.
Eu não sei dizer o quanto um documento, seja ele oficial ou não, seja ele reconhecido em cartório ou não, seria suficiente para que a sua vontade seja respeitada. Eu entendo que existem questões aí que são logísticas. Mas de qualquer forma, o fato que liga todas essas informações é o de que os corpos das mulheres não estão seguros nunca. E todo mundo sabe que os corpos das mulheres não estão seguros há milhares de anos. Todo dia a gente está sendo atravessada por notícias de homens que têm certeza de impunidade e que escolhem exercer o poder sobre os corpos dos outros e a dignidade dos outros. Então, nesse começo de 2026, a gente teve pai tirando a vida dos filhos, e em seguida a própria vida, para punir a mãe deles, para punir a mãe dos próprios filhos. A gente teve estudante universitária cuja violência foi testemunhada por 2 homens que na ocasião escolheram continuar andando e, como se não fosse suficiente, um deles decidiu fazer o sinal da cruz enquanto ele se afastava, sem fazer nada. Roupa, lugar, hora, parentesco, consciência, nada parece fazer qualquer tipo de diferença. É desesperador. E aí, vem o questionamento. É pra desistir e subir os créditos? Ainda não. Calma. Vamos lá. Se você é mulher, entenda, no mundo que a gente vive hoje, dinheiro significa poder. Para mulheres, esse poder costuma significar a possibilidade e a liberdade de escolha. Então, a melhor pessoa para cuidar das suas coisas, inclusive do seu dinheiro, é você. Não é o seu pai, não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu sobrinho. É você. Você, mulher, só é realmente livre dentro de qualquer relacionamento, de qualquer parentesco, se você tiver a capacidade de ir embora. Ou de resolver caso alguma coisa dê errado em algum momento. Se você não tem essa capacidade, se questione o quanto você, de fato, é livre. A gente não pode esquecer também que a dependência econômica é um fator que torna a mulher mais vulnerável a sofrer violência doméstica, justamente por conta da falta da liberdade de escolha. Ela não consegue escolher encerrar aquele relacionamento, ainda que ela entenda e ela consiga se desvencilhar de uma possível dependência emocional. Isso mantém mulheres em situação de violência por muito tempo. Portanto, mulher, cuide das suas coisas, do seu dinheiro e, se você puder, assim que você puder, planeja com carinho o seu futuro, planeja o que você quer que aconteça com você, com as suas coisas. Agora, faça você essa escolha. Se você é homem, veja bem, eu sei muito sobre ursos. É uma coisa que eu sei bastante. O pior urso pra gente topar é o urso polar. Certo? O bicho chega a 3 metros de altura. Ele é um dos pouquíssimos animais que ativamente caça seres humanos. Não apenas caça seres humanos, como caça seres humanos para esporte. Por esporte. Ele acha legal caçar seres humanos, vai sair caçando seres humanos. E ainda caça seres humanos específicos, que ele identifica pelo cheiro a centenas de metros de distância. Você não sabe que o bicho está lá, mas ele sabe que você tá. Ainda assim, eu prefiro dar de cara com um bando de ursos polares de dieta do que dar de cara com um homem desconhecido no meio do nada. O urso é a resposta da maioria das mulheres, porque a gente entende desde muito cedo que a pior coisa que um animal selvagem faria seria matar a gente. Ou tentar matar a gente. Normalmente para se alimentar. Ou para se defender. Inclusive porque a gente não deveria estar ali. Né?
Ele costuma estar em casa, a gente invade o território dele, ele se defende. Já com um homem, apenas a morte tá entre as melhores hipóteses do que pode acontecer. Se você é homem, entende por que a gente escolhe o urso, converse com os homens à sua volta. Por favor. Agora, se você se ofende com essa escolha, porque você jamais faria isso, olhe em volta e, por favor, faça a sua parte para a gente não se sentir mais segura com um animal selvagem do que com a possibilidade de um de vocês. Viu acontecer alguma coisa ou ouviu que alguma coisa aconteceu? Aponta, reclama, briga, denuncia. Por favor, qualquer coisa. Quando um homem perto de você fizer qualquer coisa que faria uma mulher preferir o urso, faça alguma coisa a respeito. Isso inclui a piada, a cantada, um comentário esquisito, tudo isso é violência. Se ninguém fez nada, faça você. A gente tá muito cansada de escolher o urso, a gente precisa de você. A gente precisa que você seja parte da mudança, certo? Bom, temos aqui uma coleção de coisas loucas. Vocês tiveram uma pequena amostra de como a minha cabeça funciona. O efeito cascata de informações. E é isso. Um episódio num tom mais baixo, mas a realidade pede. A música é muito boa, vai estar aqui em algum lugar na descrição desse episódio. Me conte o que você achou. Vou adorar receber comentários. Me conte que escolha você faria. E se você tiver alguma sugestão de tema, pode mandar sim. E é tudo que eu tenho pra hoje. Muito obrigada pela audiência. Nos vemos na próxima.